Logo depois que a Daniela descobre tudo, é aí que ela fica revoltada, até de ficar cara a cara ali com a Karen. Então a Karen desconfia de alguma coisa, olha pra Daniela e pergunta a ela o porquê que ela está olhando pra ela assim, com essa cara. E a Daniela, revoltada, não conta conversa, levanta a mão, sapeca na cara da Karen e diz a ela que a partir de hoje nunca mais ela volta e pôr o pé ali na sua casa. Nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que a Gabriela ela foi presa, acusada logo depois da sabotagem que quem fez foi a Úrsula no carro da Daniela. Então era ela, a Gabriela, que vinha dirigindo esse carro. Então o carro faltou freio, capotou ali, que foi onde machucou o João Paulo. Ele inclusive perdeu uma perna e o Sebastião está entre a vida e a morte. Enquanto isso, ela, a Gabriela, ela foi condenada a 5 anos de prisão e a Amparo está sofrendo muito por isso e diz que acha que isso é muito injusto. Ela está pagando por algo que não foi consciente que ela fez e que, além de tudo isso, ainda passaram para ela ali 5 anos e que isso é muito, verdadeiramente muito injusto. O Memo pede a elas que, por favor, que elas não se angustiem, não fiquem mal por causa disso, que eles vão sim encontrar uma maneira de resolver tudo isso. Gabriela, por sua vez, ela diz que o tempo que ela vai passar ali por trás daquelas grades, para ela não importa, mas que na verdade o que está deixando ela muito triste é porque o João Paulo está muito revoltado com ela por uma coisa que ela não fez consciente. Isso ali foi apenas um acidente e ela fica muito mal por saber que ele está ali desprezando ela e lhe culpando. A Amparo pede ela que, por favor, que ela não pense assim, porque não é da forma que ela está pensando, porque ele também não odeia ela. A Gabriela diz a ela que ela é que está enganada, porque sim, o João Paulo está revoltado com ela, não acredita nela, porque ela já explicou para ele, disse que os freios do carro não respondeu quando ela precisou. Só que o negócio é que nesse mesmo momento aí, o Memo começa a ficar muito pensativo. Elas percebem que o Memo tá pensativo, mas fica calada, e ele fica ali pensativo e vem na sua cabeça agora um flash de quando ele lembra que o carro da Daniela furou o pneu. Então ele começa a associar, porque foi nesse momento que a Úrsula apareceu e ficou se oferecendo para ajudar. Então ele junta os fatos ali e acredita seriamente que quem sabotou o carro da Daniela e ocorreu tudo isso aí foi ela, a Úrsula, e ele declara dentro dele que a Úrsula é que é culpada de tudo isso. A Amparo, então, logo depois daquele tempo de silêncio do Memo, ela pergunta a ele no que ele está pensando tanto. O Memo então começa a explicar para ela e diz que porque ele não pensou nisso antes, e a Amparo pergunta o que, e ele começa a dizer para ela que quando eles chegaram lá no carro da Daniela, furaram um pneu do carro dela e a Úrsula na mesma hora apareceu e pediu, se ofereceu na realidade para levar o carro dela para a oficina para consertar. Nesse momento, a Gabriela também ela se lembra e diz que é verdade, porque eles não pensaram nisso, porque tanto ela, a Gabriela, quanto o João Paulo viu ali a Úrsula quando chegou e entregou justamente a chave do carro da Daniela na mão dele, do João Paulo. Eles ficam muito pensativos e ela, a Gabriela, continua dizendo que ela, a Úrsula, desengatou o carro lá na casa da Daniela quando foi entregar o carro e deixou na mão dele ali a chave do carro. A Amparo começa a ficar muito assustada e pergunta se ele acredita mesmo que a Úrsula seria capaz de fazer essa desgraça todinha. O Memo diz que não acredita em nada mais na Úrsula e diz ali que tem certeza que ela fez tudo isso justamente para querer de alguma forma dar um fim de uma vez por todas na Daniela e acarretou neles. Tanto a Gabriela quanto a Amparo ficam chocadas ali logo depois de descobrir tudo isso, e o Memo diz que vai para cima com tudo isso e que vai falar com um advogado para que ele faça uma avaliação, check-up especializado ali no carro da Daniela e deu uma checada nos freios para ver o que foi que aconteceu. A Gabriela então cria ali uma esperança muito grande e o Memo diz para ela que ela fique tranquila, que ele vai fazer isso sim, e que se as mangueiras de freio tiver cortada, ali há uma grande esperança que ela, a Gabriela, saia dali. Nesse momento a cena corta e vai lá para casa da Daniela, que nesse momento a Karen vem chegando, a Isabela vê ela, chama o lá madrinha, corre até ela e lhe abraça, e a Karen, com a falsidade da gota
volta serena ali, abraça a menina, começa a sorrir. Só que nesse momento aí, quem também chega é ela, a Daniela, e é aí que vai começar todo o bafafá. A Daniela fica olhando pra cara dela revoltada, porque ela já sabe de tudo, só que antes que tudo ali venha a ser revelado e a Daniela sapeca a mão no pé do vidro dela ali, a gente vamos logo lá na Amparo, que está chorando muito e dizendo ao Humberto que ela nunca parou ali pra nem imaginar um de seus filhos preso. O Humberto fica sem palavras e a Amparo continua dizendo que isso é muito triste, que ela está pagando por algo que não foi consciente, ela não fez de fato tudo isso e que tudo isso acreditam que foi uma sabotagem, e diz que a Gabriela está muito triste e pede a Deus ali que coloque uma luz no coração dela, porque tem certeza que uma hora ou outra isso será resolvido. Só que para acabar de lascar tudo, nesse momento quem chega é o Fausto com a polícia e o juiz, e o Humberto se levanta e pergunta o que ele, o Fausto, está fazendo ali, e o juiz se apresenta, confirma ali o nome da Amparo e diz que ali tem uma ordem da justiça de quebra de contrato e que hoje mesmo eles devem deixar aquela propriedade. O Fausto, sem dó nem piedade, olha para Amparo e Humberto diz que no dia seguinte ele vai tomar posse de todas aquelas terras ali e que desse fundo de garagem ali vai restar apenas os escombros um em cima do outro. Se estava ruim para Amparo, piorou ainda mais porque ela fica nesse momento desesperada e sem saber o que fazer. A cena então volta lá para Daniela e a Karen, que agora estão lá no terraço, e a Daniela vem revoltada perguntando logo o que é que ela está fazendo ali, o que ela quer na casa dela, e a Karen dá uma debochada e diz que ela veio ali para que ela seja a primeira a receber uma grande notícia que ela tem para lhe dar. Ela não tem dó nem da Isabela, que vem chegando até com um lanchinho para ela ali, e a Karen vai logo dizendo que ela se casou com o Fausto e que a partir de agora ela é a senhora Beltrán. A pobre da Isabela fica arrasada logo depois de escutar isso, até o pratinho a bichinha solta e grita com a Karen perguntando que como assim ela se casou com o papai dela. Daniela olha muito triste para a filha e revoltada para Karen, que por sua vez fica ali com a cara de deboche para a cara das duas. Só que olha só, lá pro Memo a coisa vai piorar também, porque esse capítulo aqui vai pegar fogo, porque o Memo chega agora no quarto dele, a Úrsula das fazendo que tá dormindo, então ele, o Memo, se aproxima da criança, fala com ele, pergunta como ele está, se tá tudo bem com o menino. Só que ele, o Memo, fica todo o tempo tentando conversar com a criança, então ele começa a se aperrear, chama a Úrsula e diz a ela que ela se acorde agora mesmo, porque o Martim não está respondendo quando ele chama e que acredita que ele está morrendo. A Úrsula, a safadeza é tão grande que ela se levanta como se tivesse aperreada, perguntando o que está acontecendo, sendo que foi ela mesma quem colocou uma espécie de ali dentro da mamadeira da criança e deu a ele. O Úrsula então arregala o olho logo quando olha para a criança e diz: pronto, ele está morto. Memo, por sua vez, ele fica sem ação, mas eu vou mostrar para vocês que foi ela, a Úrsula, que planejou tudo isso. Eu vou voltar a cena para vocês verem. Olha aí, a Úrsula começa a conversar com o menino, colocando uma espécie de pressão nele, e enquanto isso, ela vai pegando aquele líquido ali e vai conversando com o menino, dizendo que o pai dele foi encontrar com a sobrinha dele lá no presídio, mas que quando ele saiu, deixou ele sozinho ali com ela. Ele, o Memo, nem imaginou o quanto que ele e o Martim estaria correndo perigo e o quanto foi ruim ele ter feito isso. Em seguida, ela começa a colocar todo aquele líquido ali dentro da mamadeira dele. A criança fica zoiuda, olhando para um lado e para o outro, e ela, a Úrsula, continua dizendo que do jeito que começou, agora vai terminar. Então foi aí nesse momento, quando ela usou uma falsidade muito grande, se levantou, olhou para a criança como que não soubesse de nada e disse que o Martim estava morto, e o Memo, por sua vez, fica desesperado. A cena volta lá para Karen, que está ali olhando para Isabela, que está muito mal, e a Daniela também, só que a Karen não quer saber de nada e diz para Isabela que logo depois que ela está sabendo agora que ela se casou com o pai dela, que isso é uma notícia fantástica, e pergunta o que é que ela achou. A pobre da menina se desespera, diz que não, que isso não pode ser verdade e que ela diga que isso é mentira. Só que a Isabela continua ali desesperada, dizendo que ela é a madrinha dela e que a madrinha dela não pode se casar com seu papai, e a Daniela fica o tempo todo ali tentando acalmar a filha. Só que a Karen, ela não alisa nem para a criança e diz que é lógico que ela pode se casar com ele sim, porque o Fausto nunca quis ser casado ali com ela, com a Daniela, com a mãe dela, porque ele, o Fausto, sempre foi apaixonado por ela ali, pela Karen.
A Daniela pede a ela que por favor que ela não faça isso, e a Karen não para não e diz que enfim, agora eles dois ali apaixonados se casaram e que enfim eles vão poder estar juntos para sempre. A Daniela continua dizendo a ela que não faça isso e que ela se cale agora mesmo. A Karen continua falando, dizendo que ela, a Isabela, não deveria ficar tão triste assim, porque agora ela não vai ficar mais sozinha, porque agora ela tem ela, a Karen e o papai dela e o bebê que ela está esperando. Só que essa questão de bebê aí, eu vou logo adiantando para vocês que também é uma mentira. Ela não está grávida, mas fica inventando tudo isso. Isabela, por sua vez, ela pergunta é o que? Olha para a barriga da Karen e fica desesperada, inclusive a Daniela da mesma forma. Daniela fica olhando com a cara revoltada para Karen e a criança também desesperada logo depois de ter escutado tudo isso, que isso é uma notícia terrível para ela, mas a Karen, por sua vez, o que ela faz? O tempo todo só debochando. A Úrsula, por sua vez, a cena volta para ela que está revoltada agora, quer colocar a culpa em quem? No Memo, e diz que tudo isso é ali, que o Martim está morto por culpa dele, e o Memo diz a ela que não, porque todo esse tempo aí ela tem abandonado seu filho e que os únicos que estão cuidando ali do filho é ele e sua família e mais ninguém, que na realidade é ela que está abandonando ele. Ela continua gritando, tentando culpar o Memo, e o Memo diz pra ela que ela, logo depois que deu à luz, ela não quis saber mais da criança e que o tempo todo ela fica ali rejeitando. Ele continua gritando pra ela, revoltado, para que ela não venha dizer que ele é um mau pai, porque na realidade é isso que ele não é, porque ele é sim um bom pai. O Memo depois ele se ajoelha e pede pra santinha dele proteger o filho dele, porque ele suplica isso pra ela. Enquanto ele vai pedindo ali pra santinha dele ajudar ali o seu filho, a Úrsula fica do lado dele ali, torcendo para que a criança vá logo para a cidade de pé junto, só que é o contrário, nada disso acontece, porque a criança então desperta, o Memo então diz que ele despertou e ela vai com a falsidade tentando pegar o menino, e ele diz que não, que agora imediatamente ela chame uma ambulância para levar ele para o hospital. De volta lá para Karen, ela está dizendo um monte de coisa com a Daniela, falando que o Fausto está muito emocionado, muito feliz logo depois de tudo isso que está acontecendo de novo na vida dele, e que ela, a Daniela, sabe mais do que ninguém que o Fausto sempre quis ter um filho do seu próprio sangue, algo que ela, a Daniela, nunca pôde lhe dar. Nesse momento, a Daniela começa a ficar muito aperreada, coloca até a mão na cabeça ali, e nesse momento passa um flash na cabeça dela quando ela flagrou a Karen e o Fausto conversando, inclusive ali quase se beijando, ela, a Karen, dizendo, chamando ele de amor e falando que eles dois vão ter um filho juntos, e ela, a Daniela, ficou ali atrás e escutou tudo, e depois diz a Karen que ouviu ela falando sobre isso com o Fausto, ela flagrou tudo. A Karen diz que tudo bem, que já sabe disso, mas queria que ela se recordasse de tudo isso. Então a Daniela continua ali com a cabeça dela pensando, porque ela perdeu um pouco da memória, depois eu explico melhor para vocês, mas é aí quando ela começa a se lembrar de tudo, e depois simplesmente quando ela se recorda de tudo, ela olha para a Karen e sapeca a mão na cara dela. A Karen olha até assustada para ela, e a Daniela diz que a partir de agora nunca mais ela volte a pôr o pé ali na casa dela. A Karen fica olhando para ela e a Daniela continua dizendo que nunca mais ela volta e pôr os pés dela ali, porque se ela fizer isso, a Daniela diz para ela que pode garantir que ela, a Karen, vai se arrepender. E não para por aí não, porque logo depois a Karen continua em silêncio e a Daniela decreta ali que foi ela, a Karen, quem matou os filhos dela, da Daniela. É isso aí, pessoal, chegando na reta final aí de Mil Caminhos a Te Amar, as coisas estão começando a se encaixar, e deixa a tua opinião aí, o que você acha que logo depois que a Daniela está desmascarando todo mundo ali, qual nota ela, a Daniela, merece? Deixa o teu comentário e não se esquece que todos os dias, assim que terminar a novela, temos vídeos novos que irá acontecer em Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a cada um de vocês e não se esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você, porque é mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Um grande abraço e até a próxima.